Glória a Jesus, louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos entrando aqui para darmos início a mais uma obra do Ministério Resgate, uma obra maravilhosa do Ministério Resgate, que é o curso de Diaconia Resgate. Fica atento aqui, ligado conosco, né? Você tem um chamado para fazer a obra de Deus, você quer fazer a obra de Deus. Olha, vamos aqui iniciar o curso de Diaconia Resgate, tá bom? Onde estaremos compartilhando no grupo da Escola de Obreiros. Estamos aqui no grupo do Ministério Resgate no Facebook e estamos também simultaneamente compartilhando aí no grupo da Escola de Obreiros do Ministério Resgate, tá bom? E qualquer um pode fazer parte aí desse grupo. E eu vou falar um pouquinho aqui da nossa proposta. Amém? Glória a Jesus. Já estamos ao vivo aqui pelo Facebook. Eu sou o pastor Tom Jonas de Jesus, pastor presidente do Ministério Resgate. Nós temos o site do Ministério Resgate, ministérioresgate.com, onde é um site de estudos bíblicos e de cursos de capacitação de obreiros. Amém? Então você que está fazendo a obra do Senhor, você que quer fazer a obra do Senhor, você que já está servindo a Deus e quer servir melhor a Deus e quer aprender um pouquinho da palavra de Deus, amém? Você lá no ministérioresgate.com, você vai encontrar diversos estudos, amém? Matérias que vão lhe ajudar no conhecimento da graça, né? Que vão lhe ajudar a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse curso de diaconia nós estamos aplicando com aulas presenciais em Newton Carneiro, Jaboatão. A Igreja Batista Renovada Resgate e o Ministério Resgate está em Jaboatão, em Newton Carneiro. E lá estamos aplicando. Amém? E eu estou aqui fazendo essa live, onde nós vamos estar fazendo alguns vídeos falando sobre diaconia, sobre o ministério diaconal, sobre o serviço do diácono, a obra de um diácono. E nós vamos estar compartilhando aqui esses estudos e eles vão ajudar os irmãos que estão estudando, amém, conosco, fazendo esse curso de aperfeiçoamento, de capacitação, amém, a obra do Senhor no serviço diaconal ou na diaconia da igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, compartilhe aí se você quiser, fique à vontade, tá bom? Estamos dando início aqui ao primeiro vídeo, amém, da instrução, do ensino, do curso de Diaconia Resgate, que ministramos com aulas presenciais e já está acontecendo em Newton Carneiro, Jaboatão dos Guararapes. Então aqui é apenas para ajudar os irmãos que já estão estudando e também compartilhar o conhecimento com quem deseja aprender. Amém? Com quem deseja aprender, tá bom? Glória a Jesus. Irmãos, nós temos um texto base aí para darmos início. Vamos ler muito a Bíblia, então quem gosta de Bíblia, né, vamos estar lendo muita Bíblia no decorrer de todo esse curso. Esse curso, ele será composto de aproximadamente 12 aulas, ou 12 videoaulas, onde estaremos trazendo para você o conhecimento da palavra acerca da obra do diácono, amém? Mas também passando um pouquinho da nossa experiência de 18 anos fazendo a obra, 18 anos como pastor de igreja. Então, vamos ajudar aí a nossa experiência como pastor para ajudar você
amém, que quer fazer a obra do Senhor, quer ser um oficial da igreja, quer ser um obreiro da igreja, né, e quer ser um diácono, né, ou tem um chamado para ser um diácono. Então você vai entender o seu chamado, você vai entender o serviço do diaconato na igreja. Amém? Glória a Jesus. Vamos para um texto base, aí, um texto inicial, e nós vamos ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Glória a Jesus. Até aqui tá bom? Vamos orar? Ore comigo. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por essa leitura que acabamos de fazer da tua palavra. Deus, que tu possa, Senhor, ministrar a cada coração que vier a estar ao alcance desse ensinamento, desse estudo, e seja isso, Senhor, para a tua glória. Que seja, Senhor, bênção para os teus servos, que seja bênção para a tua igreja. Então somente me coloco nas tuas mãos, usa-me segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Põe tua palavra nos meus lábios, no meu coração, para que não eu, mas o teu Espírito, através de mim, possa falar com os teus servos. Possa, Senhor, ministrar a cada coração, e que cada um possa crescer na tua graça e no teu conhecimento, e ser isso para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje o primeiro vídeo aula, amém, do curso Resgate de Diaconia, viu? Se você quiser saber mais sobre esse curso, então conversa conosco aí pelo Message, amém? Nos procura aí, nós vamos deixar também aqui o nosso WhatsApp, amém? Você pode também nos contactar se lhe interessar, tá bom? Glória a Jesus. Amados, o texto que lemos em Atos dos Apóstolos, né, concordam muitos estudiosos, muitos teólogos, concordam que aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, amém, acontece o levantamento dos primeiros diáconos da igreja. Amém? O texto narrado narra aí as circunstâncias, amém, as quais vai nascer o ministério diaconal, ou a diaconia da igreja, ou os primeiros diáconos, ou os primeiros auxiliares dos apóstolos, dos pastores, amém, na igreja, na obra do Senhor Jesus Cristo. E é claro, como eu acabei de dizer, esse estudo será de mais ou menos 12 videoaulas, tá bom? 12 videoaulas. Então, com muita paciência, nós vamos estar ponto a ponto aqui destrinchando esse precioso, importantíssimo e grande ministério da igreja, que é a diaconia, ou que é o ministério diaconal. Amém? Glória a Jesus. Então esse é o texto base, tá bom?
testemunha-se hoje um renovado interesse pela diaconia cristã e suas implicações para com a igreja e a sociedade. Você vai aprender aqui o que é o diácono, o que significa a palavra diácono. Hoje é apenas uma aula de introdução, mas você verá conosco definições, amém? Definições da palavra diácono, do termo diácono, o significado da palavra, amém? Você vai ver comigo que fomos chamados para servir, que cada discípulo de Cristo, ele foi feito para servir a Deus, amém? Nós vamos ver aqui nesse estudo que um bom cristão, essencialmente, antes de tudo, ele é um bom diácono. Olha aí, nós vamos ver qualidades do diácono, quais são as qualificações ou as qualidades que se esperam ou que um diácono precisa ter para exercer bem e para a glória de Deus a sua função, amém? Nós vamos falar aqui do caráter do diácono, vamos falar da fé necessária ao diácono, nós vamos falar das relações familiares de um diácono, nós vamos falar da reputação, nós vamos falar da questão de gênero, diácono e diaconisa. Tem diaconisa na Bíblia? Então nós vamos ver aí a diaconisa na Bíblia, amém? Nós vamos falar aqui sobre a instituição do diácono, onde vamos estar usando aí bastante esse texto que acabamos de ler, introdutório de Atos, capítulo 6, do versículo de 1 a 6. Vamos estar falando sobre a instituição do diácono. Nós vamos também está falando sobre a atuação do diácono na igreja, amém? A atuação do diácono na igreja. Vamos falar sobre a eleição e constituição dos diáconos. Vamos falar sobre o mandato dos diáconos. Vamos falar sobre o número de diáconos necessários à igreja. Nós vamos falar sobre as funções do diácono. Você sabe qual a função do diácono? Nós vamos falar sobre a recompensa dos diáconos, em relação a Deus, né? Apegados à palavra, justos e piedosos, aptos para ensinar, irrepreensíveis, amém? Que não sejam neófitos, amigos do bem, experimentados. Nós vamos falar aqui, irmãos, sobre as qualificações dos diáconos, tá bom? Nós vamos falar aqui as qualificações em relação a Deus, em relação aos outros e em relação a si mesmo. Então, esse curso é muito edificante, muito abençoador, muito fortalecedor da fé, muito esclarecedor, amém, para o diácono, amém, para a igreja e para aqueles todos que desejam servir ao Senhor com excelência. Porque, afinal, nosso Deus merece o melhor de cada um de nós. Concorda comigo? Nosso Deus merece o melhor de mim e de você. Amém? Então, cabe a nós, cabe a você, se você tem um chamado, se você quer servir melhor, amém? Se você quer glorificar a Deus como servo do Senhor, acompanha comigo aqui esse curso de diaconia resgate. Nós vamos ver o modelo e o exemplo do próprio Cristo. Vamos falar aqui sobre a diaconia de Cristo. Muito forte, muito interessante esse estudo. Amém? Nós vamos aprender que a graça deve ser a tônica de todo o serviço cristão. Vamos falar na graça de servir a Deus, tá bem? A graça de servir a Deus. E vamos para uma conclusão que estaremos buscando aplicação, irmãos, da obra do Senhor como servos do Senhor. Então, é um estudo muito bom e eu tenho certeza que você vai ser edificado maravilhosamente, poderosamente pela palavra de Deus, amém? Através aqui desse instrumento, dessa oportunidade, amém? Que você está nos dando de ouvir
a palavra do Senhor, tá bom? Glória a Jesus. Então, hoje é apenas a introdução. Testemunha-se hoje um renovado interesse pela diaconia cristã e suas implicações para a igreja e para a sociedade. Você vai ver nesse curso que o ministério diaconal, ele não é exercido apenas dentro da igreja. Amém? Ele transcende a igreja, ele também é exercido na comunidade, na sociedade, e você vai entender isso, o alcance do ministério diaconal, amém? A sua potencialidade, também como um instrumento poderoso e maravilhoso, amém? De levar a fé, de propagar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela diaconia da igreja, muito forte. A responsabilidade social está em voga nas diferentes áreas da sociedade, inclusive na iniciativa privada. Empresas descobrem os aspectos sociais de sua atuação junto aos seus funcionários e à comunidade. Então, nós vamos ver nesse curso que o diácono, ele é um auxiliar do pastor. Nós vamos ver, você vai ver que o diácono, ele é um auxiliar do pastor. Ministério diferente. Um é o ministério da palavra e outro é o ministério diaconal. São funções completamente diferentes, mas que se complementam e que são necessárias. Amém? Nesses vídeos também nós vamos estar compartilhando com vocês outros vídeos que possam lhes ajudar, amém, a entender e a conhecer e compreender a importância e a necessidade do diácono. Nós vamos estar postando também aqui no grupo da Escola de Obreiros, amém, e no grupo aqui do Ministério Resgate, amém. Mas você vai ver que a função, amém, do diaconato, ela é exercida na igreja e também na comunidade onde a igreja está, e também na sociedade onde a igreja está. É um serviço que não é feito apenas no templo, e especialmente no que diz respeito à ação social, nós vamos falar sobre isso. Cresce no meio cristão a consciência de que a diaconia é crucial para a fé, a vida e a missão da igreja. Muitas vezes um tema negligenciado e mal compreendido no pensamento e na prática cristã. Amém? O serviço cristão cada vez mais tem sido entendido como inseparável da essência da igreja. É a continuação no mundo da vida de adoração da comunidade. Amém? Então, muitas igrejas sofrem, muitas obras têm sofrido quando a igreja despreza, amém, esse ministério, a diaconia, o ministério diaconal. E quando o servo do Senhor não compreende ou não tem a exata dimensão do seu serviço, ou de como realizar o seu serviço, de que atribuições, né, a Bíblia o concede para servir a Deus, nesse chamado aí de diácono, de diaconisa. E o nosso intuito aqui com esse estudo, te munir de ferramentas de conhecimento que lhe conceda a oportunidade de desenvolver o seu chamado, o seu dom, o seu talento, e você poder servir mais e servir melhor, com excelência, a Deus, amém, a Cristo, à igreja e ao seu pastor. Você vai ver, você vai aprender que o diácono, ele é servo dos servos, e ele é servo de 3 mesas. Ele é servo da mesa do pastor, ele é servo da mesa da igreja, ele é servo da mesa de Cristo. Meu Deus, é muito forte. Temos muito aqui o que transmitir para vocês, então se liga aí conosco, amém? A diaconia deve ser legitimada não somente como uma função cristã, mas como um modo de ser da igreja. Você sabe, olha, eu vou antecipar aqui algumas coisas nessa introdução. O significado primeiro, fundamental e principal
de diácono, da palavra diácono, é servo. Servo. E quando nós dissemos que a diaconia deve ser legitimada não somente como uma função cristã, mas como modo de ser da igreja, é uma referência de que toda a igreja, todos nós fomos chamados para servir a Deus. Amém? Todos nós somos servos do Senhor, ou devemos ser servos do Senhor. Nós fomos separados, nós fomos comprados e nós fomos separados para servir. Amém? A própria palavra santo, amém, ou santificação, significa separado ou separação. Mas não é uma simples separação. Nós fomos separados, nós fomos comprados para Ele, para Cristo. Nós fomos separados para servir a Deus. Então, servir e ser servo é a essência da igreja. A igreja, amém, ela serve ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas igrejas, no entanto, não consideram este tema como prioritário em sua agenda. Uma boa ilustração dessa atitude pode ser vista no empobrecimento do ofício do diaconato em nossas comunidades. Em muitas igrejas, os diáconos limitam-se a atividades tais como auxiliar a manutenção da ordem durante os cultos e recolher as contribuições dos fiéis sem qualquer reflexão bíblico-teológica sobre o seu papel no culto. Todavia, pode ser um conceito central nas Escrituras, na ética e na teologia, a diaconia cristã. Amém? A diaconia deve ter alta prioridade na vida e no testemunho da igreja. Os diáconos na igreja do primeiro século eram oficiais responsáveis pela assistência social aos pobres, além de versados na fé cristã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está pegando aí? Meu Deus, eu te convido, você que desejar nos acompanhar e acompanhar, amém, esse curso e essa série de vídeos sobre o diácono, sobre a diaconia, amém, sobre o ministério diaconal, eu te convido a você se preparar sempre. Olha só, eu me proponho a estar com você. Eu não sei se vou conseguir estar todos os dias, mas todo dia da semana que eu puder, eu vou estar com você sempre mais ou menos a partir das 10 horas da noite, amém? Que é após o nosso serviço na igreja, né? Que é após a obra do Senhor, né? Nós somos pastor de igreja, então nós temos muito compromisso, mas geralmente a partir das 10 horas é o horário que estamos chegando em casa e que vamos estar aqui compartilhando com você, amém, várias reflexões e estudos acerca da diaconia e do diácono. Então veja bem o que nós já falamos hoje, amém? Em Atos capítulo 6, amém, concordam muitos estudiosos que ali nascem os primeiros diáconos. Ali são levantados os primeiros diáconos. Nós vimos que, basicamente, fundamentalmente, o significado da palavra diácono, e nós vamos ver isso mais a fundo, é servo. Amém? Diácono significa servo. Então, aquele que foi separado para o diaconato, ele foi dada a ele uma graça, amém, e uma responsabilidade, amém, maior de servir, de ser servo. Nós vamos ver que o diácono, ele é servo dos servos. Meu Deus, é muito forte, né? Porque é aquele que é separado para servir a igreja, para servir aos irmãos. Olha só, glória. Então, ser um diácono não é ter autoridade, amém, para mandar em ninguém, mas é ser cheio de graça para servir. Meu Deus, você foi chamado para servir.
Glória. E lembra que Jesus falou que quem dentre vós quiser ser o maior, seja o servo de todos. Seja o servo de todos. Porque para Jesus o maior é o que serve. Então veja que Jesus, então, ele vai colocar a diaconia, amém? Vai colocar os diáconos como maiores. Desde que eles compreendam que eles são grandes quando eles são servos de todos, quando eles são servos da igreja, quando eles servem ao seu pastor, são servos do seu pastor, servos das 3 mesas. E é interessante, preste atenção, que esse ensinamento de Jesus derruba, viu, irmãos, o pensamento equivocado de muitos crentes, quando dizem assim: eu só sirvo a Jesus, eu só obedeço a Jesus, eu só faço a vontade de Jesus. Você já ouviu isso? Você já ouviu alguém falar assim? Ou alguém se colocar dessa maneira? Pois bem, quando nós afirmamos que o diácono, ele é servo de 3 mesas, e ele é servo da mesa do pastor, ele é servo da mesa da igreja, e ele é servo do Senhor, a ordem que nós falamos é exatamente essa. Ué, aí alguém pode dizer assim: não, primeiramente, a ordem deve ser primeiro, nós somos servos do Senhor. O pastor errou a ordem. O pastor está dizendo que primeiro nós somos servos do pastor, servos da igreja e servos do Senhor. Não, primeiro nós somos servos do Senhor, não? Pois bem, entenda comigo. Se você não servir a igreja, se você não servir ao seu pastor, tampouco você serve ao Senhor. Agora, se você verdadeiramente quiser ser um servo do Senhor, você vai ser um servo da igreja e você vai ser um servo do pastor. Porque nós aqui, nós servimos a Cristo servindo a igreja. Se você não for servo do seu irmão, se você não for servo do seu pastor, se você não for servo da igreja, presta atenção, tampouco você será servo do Senhor, porque o Senhor te chamou para ser servo. E quem dentre vós quiser ser o maior, seja servo de todos. Sirva ao seu irmão. E isso, irmãos, é um privilégio. Esse chamado é um privilégio. Essa obra é uma graça de Deus. Lembra que o próprio Jesus, em determinado momento, disse assim: não sou eu o rei, não sou eu o Senhor de todos. Sim, sou. No entanto, sendo eu o rei, sendo eu o Senhor, eu vim para vos servir. Eu vim para servir vocês. Assim também sirvam vocês uns aos outros. Jesus, ele vai pegar a bacia, ele vai pegar uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Pedro disse: não, Senhor, tu lavar os meus pés? Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse: não, Senhor, lava não só os pés, mas lava também a cabeça, o corpo inteiro. Aí Jesus disse: o que eu faço agora tu não entendes, mas tu vai entender depois. E depois que Jesus acaba de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus: olha, vocês entenderam o que eu fiz? Porque sendo eu o Senhor, lhes lavei os pés. Sede meus imitadores. Como eu fiz, façam vocês também. Lavem os pés uns dos outros. Sirvam uns aos outros. Glória. Chamado para ser diácono, é chamado para ser servo. É chamado para servir. É chamado para servir a igreja. É chamado para servir aos irmãos. E nós vamos ver que essa obra, esse chamado é preciosíssimo. É grandioso diante dos olhos do Senhor. Amém? Então fica conosco.
nessa série de vídeos que estaremos fazendo. São aproximadamente 12 vídeos que vão formar um mini curso, um pequeno curso de diaconia cristã. É o curso de Diaconia Resgate. Esse curso nós damos também presencialmente. Então você fica atento que de vez em quando nós vamos estar divulgando, amém, a aplicação desse curso nas igrejas. E você poderá participar presencialmente, tirar suas dúvidas. Para quem se inscrever no curso, ligue para mim, fale conosco. Para quem se inscrever no curso e quiser fazer o curso, veja só, aqui nas redes sociais, a live é pública, qualquer um pode assistir, pode acompanhar livremente. Amém? Mas quem quiser fazer o curso e ser acompanhado pelo pastor, amém, com a possibilidade de fazer parte do grupo dos alunos do curso, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, ter avaliações de aprendizagem e no final do curso receber um certificado, amém, um certificado do curso de Diaconia Resgate, tá bom? Então, aí você vai se inscrever no curso, liga para mim, eu lhe dou as instruções, entre em contato conosco, amém? Você poderá fazer esse curso, tendo aí o pastor te acompanhando, tendo avaliações do aprendizado, amém? E no final do curso você recebeu o certificado, amém, do curso de Diaconia Resgate. Então entre em contato conosco. Então hoje apenas a introdução e a divulgação também desse curso. Então lembrando aqui, no decorrer do curso, você vai aprender o significado, amém, as definições de diaconia, de diácono, amém? Você vai ver que todos nós fomos chamados para servir, amém? Que servir a Deus é a essência da igreja. Nós vamos ver que glória a Jesus, nós vamos ver as qualidades do diácono, as qualificações de um diácono. E aí, irmãos, vai ter um estudo maravilhoso aí que vai trabalhar a mentalidade, amém? Vai trabalhar o caráter, a moral. Meu Deus, é muito forte, viu? O diácono e o seu caráter, o diácono e a fé, o diácono e as suas relações familiares, o diácono e a sua reputação. Então, olha, irmãos, vai mexer com a estrutura de quem quer servir ao Senhor com excelência, viu, irmãos? Para a glória de Deus. Então, esse curso vai mexer com a estrutura. Amém? Ele vai falar fortemente a cada servo do Senhor. E isso tudo para a glória de Deus, para que a gente possa servir melhor a Deus. Amém? E que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Nós vamos ver aqui a instituição do diácono, tá bom? A instituição do diácono, como começou, por que diácono? Amém? Qual a necessidade de termos diácono? Quando surgiu os diáconos? Então, para você entender, você vai ter que conhecer a história. E vamos entrar nessa história. Amém? Vamos falar sobre a atuação, as funções do diácono, sua atuação na igreja. Vamos falar sobre a escolha, a eleição, o levantamento dos diáconos. Vamos falar sobre o mandato dos diáconos, sobre o número de diáconos, sobre a dignidade, meu Deus, a dignidade dos diáconos, as funções diaconais, amém? A recompensa dos diáconos. Então, está muito forte aqui esse estudo. Acompanhe conosco. Vamos ficar por aqui só deixando aí o gostinho para você de querer conhecer e de nos acompanhar nessa série de estudo, tá bom? Olha aí, são 10 horas e 39 minutos, como eu disse, vamos gravar 12 videoaulas, não vamos nos estender muito, então fica conosco, sempre depois das 10 horas da noite, sempre que Deus nos permitir, vamos estar trazendo aqui uma videoaula para você, amém? Deus te abençoe ricamente, curte aí, compartilha, divulgue essa obra e faça-nos uma visita. Quero aproveitar aqui, encerramos agora há pouco o círculo de oração,
em nossa igreja aqui em Três Carneiros e Bura. E quero lembrar que sábado estamos em festa. Sábado, aniversário do Círculo de Oração, aqui na Igreja Batista Renovada Resgate, em Três Carneiros e Bura, Avenida São Paulo, número 152. Você é nosso convidado. Sábado agora, dia 8 de fevereiro. À noite, a partir das 18h30. Então venha se alegrar conosco, tá bom? Venha buscar o Senhor conosco, você é nosso convidado. Fica na paz, povo de Deus, Deus abençoe a todos. A quem interessar, entra comigo no privado, no Message, ou aí vou deixar aqui no comentário o nosso WhatsApp, tá bom? E você pode entrar em contato direto com o nosso WhatsApp, tá bom? É o 98366 4823, 983664823, ou fala comigo aqui no Message, tá bom? Deus te abençoe ricamente, fica na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.